Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai aprender a área do triângulo, sob o ponto de vista da geometria analítica. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, manos? Vamos lá, gente. Introdução. Bom, a gente vai aprender primeiro a área do triângulo antes da equação da reta. Isso pode parecer um absurdo, mas Nerk, por que a gente vai aprender triângulo antes da reta se reta é mais básico do que triângulo? Pois é, isso é verdade. Só que o triângulo vai ter duas propriedades que vão ser muito úteis para a gente. A partir da análise do triângulo na geometria analítica, a gente vai poder facilmente deduzir a equação da reta e também ver a condição de alinhamento de dois pontos. Então, se a gente aprender como calcula a área de um triângulo, a gente mata dois coelhos com uma só cajadada. Coitado dos coelhos. Então vamos lá, pessoal. Então, no próximo quadro, a gente começa com a dedução da área de um triângulo no plano cartesiano. Uma coisa muito importante, antes da gente começar a calcular a área propriamente dita, é lembrar de como que a gente calcula a área de um triângulo. Como é que a gente faz? Simples. Pega a base, pega a altura, multiplica esses dois caras e divide por 2. Esta é a maneira mais tradicional da gente calcular a área de um triângulo. Inclusive, galera, a gente aprendeu essa fórmula em geometria plana. Então, se você não viu ou se você não lembra da dedução dessa fórmula, vale a pena dar uma olhadinha em geometria plana novamente. Vamos lá, pessoal. Então a gente vai calcular agora a área do triângulo no plano cartesiano. Então aqui nós temos um triângulo com vértices A, B e C, e cada um desses vértices tem o quê? Uma coordenada em x, ou seja, um correspondente em x e um correspondente em y. Então nós temos aqui xa, ya, esse cara xb, yb, e este carinha simpático xc, yc. Gente, o que eu quero que vocês percebam? Que este triângulo está dentro de um retângulo. E a partir disso, a gente pode facilmente calcular a área desse triângulo, tirando a área desses três outros triângulos. Nerk, eu não entendi. Então, de novo, você tem o triângulo rosinha, certo? Certo. Esse triângulo rosinha está dentro desse retângulo. Até aí, sem crises. Eu quero achar a área deste cara rosa. Só que eu não consigo fazer isso de uma maneira direta. O que eu tenho que fazer então? Eu vou pegar este cara, que eu quero calcular, vou desenhar aqui do lado, fiz um outro desenho, e eu quero que você perceba que eu tenho um retângulo, que é esse retângulo aqui. Você concorda que eu tenho três triângulos que estão pintados aqui em amarelo, vermelho e azul? Concorda. E você concorda também que se eu pegar o retângulo e tirar o amarelo, o vermelho e o azul, o que vai sobrar? O triângulo central, que é justamente o cara que a gente quer calcular. Entendi. Muito tranquilo, né, gente? Uma coisa que muita gente pode se confundir é nas medidas, mas não tem erro. A gente sabe que quanto mais para a direita está o x, maior é o valor do x. E quanto mais para cima está o y, maior é o valor do y. Então é muito fácil, pessoal. Por exemplo, quanto vale esse pedacinho em x? Simples. Pega o maior, tira o menor. Então esse pedacinho vale xc menos xb. Tá aqui, ó. xc menos xb, esse pedacinho. Quanto vale esse pedacinho? Simples. xb menos xa. xb menos xa. Tá aqui para vocês. E esse pedaço vale ya menos yb. Cuidado para não confundir. Quanto mais para cima, maior é o valor. Então, ya, que é o maior, menos yb. Então, aqui esse pedaço é ya menos yb. Então, este pedacinho vale o quê? Yc menos ya, correto? Pega o y maior, tira o y menor. Yc menos ya. Desse lado todo, pessoal, vamos ver? Em y, aqui é yb, né? Aqui é yc. Então, esse pedaço todo vale o quê? Vale yc menos yb. Tá aqui para vocês. Esse pedaço todo aqui é fácil também. Aqui é o quê? xa, xc. Então, vale xc menos xa. Tá aqui para vocês. E a partir dessas medidas, a gente tem o quê? Três triângulos, pessoal. E lógico, um triângulo central que a gente quer calcular a área. Gente, olha que legal.
esses três triângulos são retângulos, porque a gente sabe que os dois eixos cartesianos são o quê? Perpendiculares entre si. E todos esses segmentos são o quê? Paralelos a cada um dos eixos. Consequentemente, se esse ângulo é 90 graus, esse lado e este outro lado também formam o quê? 90 graus. Tranquilo? Tranquilo. Então nós temos esse triângulo vermelho é retângulo aqui, esse triângulo amarelo é retângulo aqui em cima e esse triângulo azul é retângulo aqui embaixo. Gente, para calcular a área de um triângulo retângulo é bem fácil. Como que eu faço? Simples. Basta que eu multiplique os dois catetos e divida por 2, porque um dos catetos em relação ao outro é a própria altura. Então, por exemplo, esse cara em vermelho, qual é a área desse cara? Esse lado vezes esse dividido por 2. E esse cara em amarelo? Simples. Esse cara vezes esse dividido por 2. E esse em azul? Esse cara vezes esse, né, produto dos dois catetos, dividido por 2. Agora a pergunta mais importante: quanto vale a área de todo o retângulo? Simples, basta que você pegue uma medida qualquer de altura e uma medida qualquer de largura. Então a gente vai fazer xc menos xa vezes yc menos yb. O produto dessas duas medidas dá a área do retângulo. Se vocês entenderam isso, praticamente acabou o problema. Por quê? A área do triângulo vazado, que é justamente esse cara que a gente quer calcular, é o quê? É a área do retângulo, né? Toda a área, menos a área desse triângulo azul, menos a área do triângulo amarelo, menos a área do triângulo vermelho. Se você passar tesoura no azul, passar tesoura no vermelho e passar tesoura no amarelo, o que vai sobrar? O cara central, que é justamente a área que a gente quer descobrir. Então vamos lá, pessoal. Gente, se prepara, porque isso vai dar muita conta. Continuando. Então nós temos que a área do triângulo vazado vale, ou seja, a área desse triângulo aqui vale a área do retângulo, que é tudo, menos a área do azul, menos a área do vermelho, menos a área do amarelinho. Conforme eu falei para vocês, a área do retângulo é o quê? xc menos xa vezes yc menos yb. Está aqui para vocês. A área do vermelho, produto dos dois catetos, dividido por 2. Então vai ficar... Uma coisa importante, tá, gente? Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então eu posso fazer meio, que multiplica, no caso do vermelho, ya menos yb vezes xb menos xa. Está aqui para vocês. E no caso do amarelo, gente, muito bem. Você vai fazer meio vezes yc menos ya vezes xc menos xa. Yc menos ya, xc menos xa. E no caso do azul, muito bom. Yc menos yb vezes xc menos xb. Yc menos yb vezes xc menos xb. Se você trocar a ordem aqui, não faz diferença, porque a ordem dos fatores não altera o produto. A partir disso, gente, olha o trabalho insano que vai dar. Presta atenção. Então você tem a área dos triângulos, a gente tem essas áreas que a gente deduziu, e vamos fazer continha. Vou fazer continha para o vermelho. As outras contas são iguaizinhas. Como que a gente calcula esse valor? Simples. Eu vou fazer o que? A distributiva. Como eu tenho 3 fatores nesse produto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 fatores quaisquer. Dica, como aqui a gente tem meio, meio e meio, não vale a pena a gente multiplicar, porque a gente pode deixar no finalzinho em evidência. Facilita as contas. Então eu vou fazer apenas o produto desse cara, em parênteses, vezes esse outro cara que também está entre parênteses. Vou fazer isso com vermelho, com amarelo e com azul. Só que na verdade eu não vou fazer para os outros, eu vou deixar indicado. Então vamos lá, pessoal. Ya vezes xb, correto? Eu estou fazendo chuveirinho, distributiva. Então vai ficar ya vezes xb, está aqui. Depois ya que multiplica menos xa. Então vai ficar menos ya xa. Está aqui para vocês. Bom, com y já foi. Eu fiz o y vezes esse primeiro, y vezes o segundo. Então eu vou pegar esse outro y, né, que é o yb. Vou fazer agora vezes o primeiro, depois vezes o segundo, né, distributiva. Menos yb vezes xb vai ficar menos o que? Yb, xb. E menos yb, que multiplica xa, menos com menos na multiplicação dá mais. Então vai ficar mais yb xa.
tá aqui para vocês. Ou XA, YB, é a mesma coisa. E agora, presta o máximo de atenção, gente. Se vocês fizerem isso para o retângulo, para o amarelo e para o azul, vocês vão ter 3 outras expressões que vão ser muito parecidas com essa. Gigantes, né? E olha o tamanho da fórmula, gigantesca também. Conclusão. Se você entendeu o processo, eu não vou repetir, porque você já sabe como faz a distributiva. Se você pegar todos esses valores e organizar como está nessa fórmula, você vai obter esse resultado, que eu simplifiquei bastante aqui. Que a área do triângulo vazado é meio, vezes XBYC, mais XA, YB, mais XC, YA, menos XB, YA, ufa, não morra de tédio, menos XC, YB, menos XA, YC. Esse monstrinho, olha como é trabalhoso. E detalhe, eu simplifiquei muito porque eu nem fiz essas contas. Daria o quádruplo do trabalho, daria muito trabalho. Continuando, pessoal. Agora a gente vai chegar na parte mais importante do problema. Presta o máximo de atenção, nem pisca. A gente chegou nessa expressão, que a área do triângulo vazado vale meio vezes tudo isso. Esse cara a gente já conhece. Isso aqui, pessoal, equivale a um determinante. Olha que legal. Presta atenção. Se você fizer XA, YA, XB, YB, XC, YC e a terceira coluna 1, 1, 1, se você desenvolver esse cara, você vai chegar nesse mesmo resultado. Que legal. Pois é, o cara que descobriu isso é louco, né, gente? Mas é verdade, se você não acredita, provar que isso é igual a isso é muito fácil. Basta que você faça o quê? A resolução do determinante. Você vai chegar nessa mesma expressão gigantesca. Uma coisa que a gente aprendeu em determinantes é que uma matriz e a sua transposta possuem o quê? Exatamente o mesmo valor do determinante. Consequentemente, eu posso ter uma outra resposta. Eu posso escrever dessa forma ou essa. Tá certo que essa forma não é exatamente a mesma dessa aqui. Se você pegar essa matriz e fizer a transposta, você não vai obter exatamente esse valor. Exatamente por isso, pessoal, para garantir que os resultados sejam iguais, a gente pega esse resultado do determinante e coloca em módulo. Tá vendo esse cara aqui em rosinha? É o módulo. Não esqueça disso. Por que a gente tem que colocar o módulo? Porque a gente não pode trabalhar com o valor negativo. A gente está calculando a área do triângulo. Pode existir área negativa? Não pode. Então, para garantir que eu não vou ter uma área negativa, eu coloco o quê? Um módulo. Então, eu posso ter essa forma ou eu posso ter essa outra forma. Nos dois casos, eu vou obter exatamente o mesmo resultado. Eu vou preferir, porque eu estou mais acostumado a trabalhar com essa fórmula. Mas tem um pessoalzinho que está acostumado com essa outra apresentação. Beleza? Conclusão, pessoal. A gente acabou de provar para vocês que áreas de um triângulo conhecidas, as suas 3 coordenadas são meio, que multiplica módulo de XA, YA, 1, XB, YB, 1, XC, YC, 1. Determinante desse carinha. Ou eu também poderia escrever desta outra forma. Fica a gosto do freguês. Cuidado para não esquecer o módulo. Se você esquecer o módulo, você pode errar. Continuando, pessoal, consequências da área. Primeira consequência, se a área vale 0, os 3 pontos estão alinhados. Sim, porque olha só, se os 3 pontos estão alinhados, você tem 3 pontos em uma reta. Como que você vai ter triângulo? É verdade. Conclusão, se a área vale 0, os 3 pontos estão alinhados. E, obviamente, se os 3 pontos estão alinhados, a área vale 0. Então, nós temos aqui um triângulo. Ou melhor, a fórmula para que a gente possa obter um triângulo em função das coordenadas dos seus 3 vértices. Pessoal, é meio vezes alguma coisa, correto? Se esse alguma coisa, se esse determinante for 0, você concorda que esse resultado todo vai dar 0? Meio vezes alguma coisa. Meio não pode ser 0, né? Então, se esse cara for 0, o que acontece? Simples. O triângulo não existe. Por quê? Porque não existe área. Então, logo, se nós tivermos 3 pontos, e se esses 3 pontos estão alinhados, esse determinante aqui, vai ser o quê? Igual a 0. Agora eu vou fazer uma pergunta importante. Gente, eu preciso colocar módulo nesse cara? Não. Por quê?
Porque módulo de zero dá quanto? Dá o próprio zero. Consequentemente, basta que eu pegue esse resultado, essa formulinha, melhor dizendo, tire do módulo, porque a gente vai estar trabalhando com a possibilidade da gente ter zero, e a gente, calculando esse determinante e obtendo zero, obviamente, o que vai acontecer? Os 3 pontos estão alinhados. Tranquilo? Muito tranquilo. De novo. Calculou o determinante e o resultado foi zero, não existe o triângulo e também os 3 pontos estão alinhados. Agora eu acho que ficou claro. Continuando, pessoal, equação geral da reta. A gente não vai trabalhar na aula de hoje com a equação geral da reta, mas a consequência do determinante ser zero também gera uma equação geral da reta. Olha que legal, pessoal. Se um terceiro ponto, qualquer, ponto C, ele for colinear, ou seja, se ele estiver alinhado com outros 2 outros pontos, então ele vai pertencer a uma reta, correto? Correto. Consequentemente, dados 2 pontos de uma reta, por exemplo, XA, YA, e o ponto B, XB, YB, né, 2 pontos distintos, isso permite que a gente localize qualquer outro ponto que esteja alinhado com os outros 2, fazendo uma pequena modificação nessa fórmula que a gente aprendeu. Vamos ver então como vai ficar. Então, avançando aqui, pessoal, olha só, nós temos um ponto genérico C. Esse ponto C está alinhado com A e B, certo? Certo, parte da condição da equação geral da reta. Nós temos 3 pontos, onde um desses pontos é desconhecido, mas ele também está alinhado com os outros 2 pontos. Se esse ponto está alinhado com esses 2 outros pontos, olha o que eu posso fazer. Vamos supor que as coordenadas dele sejam x e y. XA, YA, coordenadas de A, e XB, YB, coordenadas de B. Tudo isso dando zero. Pronto. Se eu tenho 2 pontos da reta, calculando esse determinante, automaticamente eu gero a equação geral da reta. Entendi. Então, olha como é importante a gente fazer a dedução da área do triângulo. A gente matou 2 coelhos com uma só cajadada. A gente deduziu a equação geral da reta, que a gente vai detalhar na próxima aula. E a gente também descobriu uma condição para que 3 pontos sejam que? Alinhados. Tranquilo? Não tão tranquilo, mas isso vai ficar mais tranquilo quando a gente aplicar esse conceito em alguns pequenos exercícios. Vamos lá então. Vamos então aos exemplos. Olha só, sejam os pontos A, menos 3, menos 2, B, 5, 2 e C, 9, 4. Existe o triângulo ABC? Justifique. Na aula passada, a gente resolveu esse exercício, só que de um jeito um pouco mais complexo. A gente calculou as distâncias entre os pontos e a gente impôs uma condição de existência para o triângulo. Hoje a gente vai resolver esse mesmo problema de uma outra forma. A gente sabe o quê? Que se o triângulo não existe, então o determinante que contém os pontos XA, YA, XB, YB, XC, YC e a última coluna sendo 1, tem que dar o quê? Tem que dar 0. Pessoal, quanto vale XA? Menos 3. YA, menos 2. Então, menos 3, menos 2. XB, 5. YB, 2. Então, 5, 2. E aqui, 9, 4, 9, 4. Então, menos 3, menos 2, 5, 2, 9, 4. Última coluna 1. Se isso aqui, se esse determinante der 0, então o triângulo não existe. Olha como é simples. O que eu vou fazer? Muito simples. Uma coisa importante, tá, gente? Nessa altura do campeonato, vale a pena dar uma olhada também nas aulas de determinantes para que você não esqueça como calcula este carinha. Eu vou dar uma colher de chá para vocês. Eu vou calcular esse determinante. Então vamos lá, vamos ver se o triângulo existe ou se ele não existe. Para isso, pessoal, o que eu faço? Eu copio o determinante e eu vou copiar as 2 primeiras colunas. Tá aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar flechinhas interceptando esses pontos. Agora eu vou traçar outras flechinhas para o outro lado. O produto das flechinhas rosinhas a gente coloca entre parênteses e um sinal de menos do lado de fora. E o produto das flechinhas azuisinhas a gente coloca um sinal de mais do lado de fora. E vamos lá. 1 que multiplica 2 que multiplica 9. 9 vezes 2, 18. Vezes 1, 18. 4 vezes 1, 4. Vezes menos 3 vai dar menos 12.
E 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. Vezes 1, menos 10 mesmo. Mas, vamos lá. Aqui, ó, 1 vezes 2 dá 2. Vezes menos 3 vai dar menos 6. 9 vezes 1 vai dar 9, que multiplica menos 2, menos 18. E 4 vezes 5 vai dar 20. Vezes 1 vai dar 20 novamente. Pessoal, vamos lá então. 18 menos 12 menos 10 vai dar o quê? Menos 4, né? Por quê? Menos 10 menos 12 vai dar menos 22. Menos 22 mais 18 vai dar menos 4. E aqui, gente, vamos lá então. 20 menos 18 vai dar 2. Menos 6 mais 2 vai dar o quê? Menos 4. Então nós ficamos com menos 4 aqui e menos 4 aqui também. Só que não esqueça que o resultado do primeiro parênteses tem um sinal de menos na frente. Logo, menos com menos vai dar mais. Então a gente vai ficar com mais 4 e aqui, mais com menos vai dar menos. Menos 4. Mais 4 com menos 4 vai dar 0. Conclusão, pessoal. Se o determinante deu 0, o triângulo não existe. Então a gente justificou que não existe esse triângulo. Tranquilo? Muito tranquilo. Continuando. Então logo o triângulo não existe. Agora sim. Outro exemplo, pessoal. Qual é a equação da reta que passa pelos pontos A, menos 1, 3 e B, 1, 2? Simples também. Basta que eu faça o quê? Basta que eu utilize aquela formulinha que eu mostrei agora há pouco. A primeira linha, xy, valor genérico para o ponto C, para um ponto qualquer da reta. Aqui na segunda linha, xa, ya, e aqui xb, yb. Pessoal, quanto vale xa, ya? Menos 1, 3. Então tá aqui, ó, menos 1, 3. Né? Copiamos a primeira linha, tá aqui, copiamos. E aqui, pessoal, b, xb, yb. 1 e 2. Então tá aqui, ó, 1 e 2. Então ficou x, y1. A gente sempre copia esse cara. Aqui, xa, ya, 1. xb, yb, 1. E novamente nós vamos fazer o quê? O cálculo do determinante utilizando o mesmo método que a gente acabou de usar. Vamos lá então. Então nós temos o quê? A gente copia todo esse determinante aqui e a gente repete a primeira e a segunda coluna. E basta que a gente faça 3 flechinhas. 3 flechinhas para a esquerda e 3 flechinhas para a direita, de maneira bem simétrica. O primeiro resultado tem um sinal de menos na frente e o segundo resultado tem um sinal de mais na frente. Pessoal, vamos lá então. 1 vezes 3 vai dar 3, vezes 1 vai dar 3 mesmo. 2 que multiplica 1 vai dar 2. 2 vezes x, 2x. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes y, menos y. Está aqui. Mas, vamos agora para o segundo resultado. Para a segunda sequência de resultados, né? 1 vezes 3 vai dar 3. 3 vezes x, 3x. 1 vezes 1 vai dar 1. Vezes y vai dar y, né? Qualquer coisa vezes 1 dá ela mesma. E, finalmente, 2 que multiplica menos 1 vai dar menos 2. Vezes 1 continua dando menos 2. Tudo isso igual a 0. Né? Eu esqueci de colocar. Tem que colocar o igual a 0. Continuando, gente. Aqui, ó, 3 mais 2x menos y. Não dá para fazer nada, né? E aqui, 3x mais y menos 2. Também não dá para fazer nada. Então eu vou ter que tirar esses caras do parênteses. Aqui no primeiro caso, não esqueça que tem um sinal de menos. Então, menos vezes 3, menos vezes 2x, menos vezes menos y. É como se eu tivesse o menos 1 do lado de fora. Então, menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 vezes 2x, menos 2x. E menos 1 vezes menos y, mais y. Uma outra forma de você pensar é que com o sinal de menos do lado de fora, todos os sinais aqui dentro vão ser invertidos. Então, vai ficar menos 3, menos 2x e mais y. Trocaram os 3 caras de sinal. E aqui, pessoal, tem o sinal de mais do lado de fora. Consequentemente, basta que eu tire diretamente os parênteses. Não preciso me preocupar com o sinal. Basta copiar os sinais já existentes. Então, 3x, né, vai continuar como ele é positivo, continua positivo. O y continua positivo e o menos 2 continua negativo. Tudo isso igual a 0. Agora é muito fácil, né, gente? 3x menos 2x vai dar o quê? Vai dar x. Aqui nós temos y e y. Y mais y, 2y. E aqui nós temos menos 3 menos 2. Menos 3 menos 2 vai dar quanto? Cuidado! Menos 5. Então ficou x
mais 2y menos 5 igual a 0. Detalhe, hoje a gente deu apenas uma pincelada na equação da reta. Na próxima aula a gente vai falar melhor de como que a gente calcula a equação da reta, as várias formas da equação da reta, etc. Beleza, pessoal?